Está no ar o boletim do coronavírus com as principais informações em Farroupilha, na região e também pelo nosso Brasil. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha, na quinta-feira, dia 30 de abril, 2 novos casos de coronavírus foram confirmados aqui em Farroupilha. Desta forma, o município já contabiliza 28 casos confirmados de Covid-19. Soma um total de 61 casos descartados e já conta com 8 pacientes recuperados do vírus, do novo coronavírus aqui em Farroupilha. Dos 28 pacientes que até o presente momento têm sido infectados pelo vírus, 10 são do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Vamos agora para a distribuição das faixas etárias dos contagiados com a Covid-19. 3 pacientes têm entre 20 e 29 anos de idade, 10 pacientes entre 30 e 39 anos, 6 entre 40 e 49, 5 pacientes têm idade entre 50 e 59 anos de idade, 1 paciente tem entre 60 e 69 anos, 2 pacientes estão na faixa etária dos 70 aos 79 anos e 1 paciente entre 80 e 89 anos de idade. De acordo com informações coletadas pela reportagem da TV Serra Farroupilha na tarde da quinta-feira, juntamente com a superintendente geral do Hospital Beneficente São Carlos, Janete Fátima Tuigo, na tarde da quinta-feira, o Hospital São Carlos tinha 60% de ocupação dos leitos SUS, ou seja, 6 dos 10 leitos da UTI estão ocupados no Hospital São Carlos. Porém, nenhum leito de UTI aqui em Farroupilha até o presente momento foi ocupado por paciente contagiado pelo novo coronavírus. O Hospital São Carlos tem 3 pacientes que estão internados na casa de saúde em isolamento hospitalar. 2 pacientes são casos confirmados de coronavírus e 1 paciente ainda aguarda a vinda do resultado do exame do Laboratório Central do Rio Grande do Sul. Então, 3 pacientes estão internados em isolamento hospitalar no Hospital São Carlos, em Farroupilha. Na quinta-feira, a região contabilizou mais números de casos de coronavírus. Serafina Correia confirmou mais 2 casos, São Sebastião do Caí 3 casos, Farroupilha 2 casos e 1 caso também no município de Garibaldi. Bento Gonçalves registrou na quinta-feira, ou teve na quinta-feira, a confirmação da 2ª morte pela Covid-19. Um idoso de 73 anos de idade que faleceu ainda na terça-feira, teve a confirmação da morte por coronavírus nesta quinta-feira. Ele estava internado na UTI do Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves confirmou também na quinta-feira 12 novos casos de coronavírus e já chega a um total de 91 pacientes infectados. Desses 91 pacientes, 10 estão internados na UTI, temos 7 pacientes hospitalizados e ainda 56 em isolamento domiciliar. E os outros já se recuperaram. Monte Belo do Sul também confirmou a morte, mais uma morte, ou a primeira em Monte Belo do Sul, pela Covid-19. O município que tinha só 2 casos suspeitos, um deles acabou confirmando a Covid-19 e a paciente de 52 anos, uma mulher, faleceu então na terça-feira e teve a confirmação da morte nesta quinta-feira. Ela foi levada para a UPA, procurou atendimento ainda na terça-feira, foi levada à UPA de Bento Gonçalves, mas repentinamente faleceu, não resistiu à Covid-19. Agora aqui no boletim do coronavírus, a participação do diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS,
Dr. Vinícius Laim. O Dr. Vinícius Laim, que já está no trabalho, ele também foi contagiado, passou pelo novo coronavírus. Ele nos fala num primeiro momento sobre os sintomas que ele sentiu. Ele partilha conosco os sintomas que ele teve quando se infectou com a Covid-19. E depois o Dr. Vinícius Laim também traz uma informação para todos os clientes da Unimed Nordeste RS aqui em Farroupilha, e ele fala da estrutura que foi montada no hospital da Unimed, ou no PA da Unimed, aqui em Farroupilha, para os clientes Unimed Nordeste RS. Inicialmente, o Dr. Vinícius Laim nos fala dos sintomas que ele passou quando teve o coronavírus. A literatura traz muito forte que o principal sintoma é febre. Então, eu disse assim, mas eu não posso ter porque eu não tenho febre, eu não tinha febre. Eu me sentia quente, por várias vezes eu media a temperatura, eu chegava a 37,5. Então, o que a gente percebe que nem sempre é uma febre alta, mas é uma febrícula. Alguns trabalhos, inclusive, colocam essa febrícula como sendo a hipertermia, o aumento da temperatura. Mas eu tinha bastante dor no corpo, dor de cabeça. Na quarta-feira eu percebi que eu não sentia cheiro, não sentia mais cheiro nenhum. A tosse é uma coisa que a literatura, uma tosse seca, a literatura mostra a tosse seca como um sintoma, mas eu quase não tinha tosse. Então isso é uma coisa importante, assim, os principais sintomas são tosse seca, febre, dor no corpo, dor de cabeça, e falta de ar, os 5 principais. Mas nem todo mundo precisa manifestar isso. Tanto é que demorou para vir meu exame, porque o exame demora para vir. Na sexta-feira, quando a vigilância me ligou para me dizer o que tinha dado o exame, eu disse, vai dar negativo, e aí veio positivo, e foi um susto, porque foi um paque. Tu esperava que fosse, mas na real tu também se enganava dizendo, não é nada. Então, se a gente imaginar que todos os profissionais da saúde, uma hora ou outra vão ter contato com o vírus e uma boa porcentagem deles vão ficar doentes e a gente vai precisar afastar esses por 15 dias, é importante que a gente afaste o mínimo possível de gente para que as outras pessoas sigam trabalhando e sigam ajudando as pessoas que vão chegar. Com certeza. Doutor, nós teremos muito mais para conversar, mas eu não quero abusar da sua bondade também, e o nosso tempo está chegando ao final. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora, voltado para Farroupilha, o PA da Unimed aqui em Farroupilha. Farroupilha tem muitos clientes, a Unimed Nordeste. Qual é a orientação? O senhor comentou já que tem uma estrutura que está sendo montada aqui em Farroupilha, enfim, para o cliente Unimed em Farroupilha, a primeira referência é o PA Farroupilha, o PA Caravaggio? Isso. A gente pede, então, assim, a gente pede que qualquer dúvida, e qualquer dúvida mesmo, todo cliente da Unimed ligue para o 0800. Eu quero saber qualquer pergunta. O 0800 ele está lá 24 horas para responder essas perguntas, porque também a gente precisa acalmar e orientar a população. A orientação da população, ficar calmo nessa hora, ela é importante também. Então, sempre 0800 como primeira linha, e aí qualquer sinal que o 0800 sinalize, não, procura o serviço de saúde, ou que a pessoa esteja realmente com uma piora importante dos sintomas, procura o PA de Caravaggio. No PA de Caravaggio, os protocolos são aplicados lá, são os mesmos aplicados dentro do hospital da Unimed. O que muda é que se tu chegar no PA de Caravaggio em estado que precise, com dispneia e precise internar, a partir daí a Unimed vai fazer, ela assume o comando, então ela já vai ter ambulância lá para trasladar o paciente para internar dentro do hospital, nessa sala de observação específica do hospital. Aí, Mas o PA de Caravaggio, ele está pronto tanto para profissionais de saúde que tenham sintomas ou pacientes em estado grave coletar o exame. Ele vai ter médicos também que vão seguir exatamente os mesmos protocolos do Ministério da Saúde. O sistema é unificado. Então, ele tem uma estrutura separada no próprio PA de Caravaggio também para atender esses pacientes. Então, o PA de Caravaggio está completamente preparado para isso também. Mas pedindo que antes de ir para o serviço de saúde, faça contato com o 0800, vê se é isso mesmo, se precisa ir para lá, porque, infelizmente, a gente concentra em todos os serviços de saúde a maior quantidade de infectados possível. Então, se puder evitar, melhor evitar.
Participação do Dr. Vinícius Laim, diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul, nos falando então sobre toda a estrutura montada no PA da Unimed aqui em Farroupilha para a Covid-19. Agora algumas informações rápidas também pelo Rio Grande do Sul. O estado quase atingiu a marca de 1.500 casos de infectados pelo coronavírus e o Rio Grande do Sul já passou de 50 mortes causadas pela Covid-19. No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, da tarde da quinta-feira, o país tem quase 6.000 mortos pelo coronavírus. O Brasil já passou de 85 mil pacientes, 85 mil pessoas que tiveram contágio com o vírus da Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, aqui no Brasil, foram mais de 7.000 pessoas que tiveram a confirmação, testaram positivo para o novo coronavírus. O Brasil é o país disparado da América Latina com mais casos de coronavírus. Para se ter uma ideia, nenhum outro país ainda chegou à marca de 1.000 casos de coronavírus e o Brasil já contabiliza então praticamente mais de 85 mil casos, a ponto que nesta semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o Brasil vive um surto sério com o novo coronavírus. Estas as informações do momento aqui no Boletim do Coronavírus na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.